Boa tarde. Aliás, hoje já é boa noite. São 5h57 da tarde, mas já está escurinho. E eu começo a dar boas-vindas a todo mundo que está chegando aqui. Morgana, estou te vendo. Bem-vindos. Vou fixar aqui. Pronto. Fixado. Bem-vindos todos. A gente vai ter uma conversa muito interessante hoje. Muito interessante. A gente vai falar sobre a necessidade da gente aprender a lidar com a morte. Uma coisa que a gente sempre teve que aprender e agora, principalmente nesses tempos onde tantas pessoas estão morrendo em volta da gente, que está tudo tão difícil. A gente vai falar sobre isso com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu vou esperar a doutora Ana Cláudia entrar aqui para eu apresentá-la devidamente. Pedro Rocha, tudo bem com você? Guga Ghiseline, Márcia Taliberti, todo mundo aqui. Ainda bem que vocês estão aqui, porque o papo, como a Morgana está bem falando aqui, ela falou que está ansiosa. Oi, Marieli. Vai ser um papo muito legal. Oi, Beth Libório de Piracicaba, um abraço para você. Hoje o papo vai ser muito interessante, inspirador e vai elucidar para a gente várias questões que a gente realmente tem muita dificuldade em lidar. Aliás, doutora Ana Cláudia tem um livro super bacana que fala sobre isso. A gente vai falar do livro dela também. Morgana, me avisa quando a doutora Ana Cláudia entrar, tá? Boa noite a todos que estão entrando aqui. Moema Jafé, boa noite. Sempre presente. Felipe Rosa, DJ. Oi, Felipe. Doutora Ana é top mesmo. Rosane tá falando. Muito obrigada. Ana Schwartzman, bem-vinda. Zélia. Vai ser muito legal. Eu tô muito ansiosa também por essa conversa. Oi, Bia Aidar, bem-vinda. Hoje vai ser bacana, Bia, que bom que você tá aqui. Aliás, tem sido bacana. As lives com a doutora Ana são interessantes, que bom. Ana Cláudia aqui, Elinho, bem-vindo, Elinho Pires. Doutora Ana Cláudia já está aqui. Minhas convidadas são sempre muito pontuais, eu fico feliz. Está entrando, doutora Ana Cláudia. Doutora Ana Cláudia, bem-vinda. Obrigada, Joyce. Muito prazer estar com você. Tudo bem com você? Então, na medida do possível, tudo bem. Doutora Ana Cláudia, eu te conheci na revista Poder, a revista que eu dirijo, há bastante tempo, quando a gente fez uma matéria com você. E que tema é esse, né? Nossa Senhora. Bom, eu vou te apresentar aqui para todo mundo, para quem não te conhecer ainda, tá? A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes é médica geriatra, especialista em cuidados paliativos e suporte ao luto. Uma coisa tão bonita, né, doutora? Doutora é formada pela USP e fez várias especializações até em Oxford, Inglaterra. Ela também elaborou e implementou a política de cuidados paliativos e terapia da dor no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Participou de um TED com a palestra A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Aliás, é o mesmo título do livro da doutora Ana Cláudia, que já está na 2ª edição. A doutora Ana Cláudia também faz atendimentos a pacientes e famílias em seu consultório particular, onde ela trata de assuntos ligados à geriatria, cuidados paliativos e suporte ao luto. Ana Cláudia, como é que você resolveu escolher esse tema? Quando e por quê? Bom, Joyce,
é bastante precoce o meu contato com o sofrimento das pessoas. Uma vez que dentro da minha própria casa tinha uma pessoa, minha avó, que tinha uma doença bastante grave, não era câncer, mas era uma doença crônica de muito sofrimento. Uhum. E aí eu decidi ser médica muito criança, né? Por conta de ver tanto sofrimento dela, da minha família. E na formação, né, eu entrei na Universidade de São Paulo e no contato com as pessoas dentro da faculdade, eu via que existia uma dificuldade muito grande dos médicos, das pessoas que iam me ensinar a ser médica, né? E também dos outros profissionais que estavam, de alguma forma, vinculados na assistência de pessoas gravemente enfermas e que a medicina não tinha nada que pudesse modificar o curso natural da história. E que a morte ia ser um fato inexorável. E que nesse momento todos os profissionais não sabiam o que dizer e diziam que não tinha nada para fazer. E essa questão de não ter nada para fazer foi algo que não consegui engolir. Não era uma coisa assim, não é possível que eu entrei na Universidade de São Paulo e tem alguém aqui que tem coragem de dizer que não tem nada para fazer, né? Então, a importância de você se apropriar de conhecimento técnico e se comprometer, se responsabilizar com a sua presença humana também, né? Conciliar o contexto de conhecimento técnico e habilidades de interação com a Porque família e com o paciente às para vezes, cuidar até o doutora, último dia, né? às vezes, doutora, a medicina parece que o fator humano, no meio de tanta dificuldade, né, tanta coisa complicada, parece que esse fator humano fica meio lá de escanteio, né? O problema, Joyce, é que muita gente pensa que você precisa escolher. Ou bem você vai se comportar de uma forma humana, ou bem você vai se comportar com uma forma técnica. E isso não é verdade. A gente não precisa fazer essa escolha. Você pode manter todo o seu conteúdo e qualificação técnica, que é extremamente necessária, porque para fazer cuidado paliativo não é só pegar na mão e passar a mão na cabeça do paciente. Você tem que ter bastante conhecimento e habilidade para poder lidar com esse tempo que é muito desafiador. No mínimo, né, um jeito até suave de falar sobre o fim da vida é falar que é desafiador, mas que você pode unir as habilidades técnicas e humanas, né? O conteúdo de comunicação compassiva, a capacidade de interação com a família, o reconhecimento de que a família tem um processo de sofrimento. Eu falo, famílias difíceis são famílias que não confiam nesse sentimento de responsabilidade dos profissionais, né? Então, muitas vezes as famílias têm os seus sofrimentos e vão questionar e vão querer saber o que significa aquele cuidado e muitas vezes, se colocam numa posição muito indefesa, né? De querer tomar decisões sobre conhecimento que eles não têm para tomar, né? E muitas vezes eu vejo os profissionais de saúde oferecendo para as famílias a chance de escolher sobre situações que eles não tem condição de escolher, né? Então, porque quem vai saber a indicação de um tratamento ou a contraindicação de um tratamento é quem sabe fazer o tratamento, não quem vai passar por ele, né? Você Então, trabalha também com pacientes de câncer eu não trabalho terminais? eu cuido de pessoas que têm doenças que ameaçam a continuidade da vida. Em que fase que Tá. elas estão, independe. Eu posso começar a cuidar de uma pessoa no início, assim que ela tem o diagnóstico, e também na fase final da doença dela, Sim. quando Então, todo não o é só no percurso... final. Não, cuidado paliativo não é só os 5 minutos finais da vida de uma pessoa, não. A gente Porque eu pode ser tive. feliz bem antes. Isso que é bonito, porque eu tive câncer de mama em 2008 e eu não te conhecia. E senão eu teria te chamado, porque é muito difícil. E realmente os médicos são maravilhosos, as equipes foram incríveis, mas falta sim isso que é sua especialidade. Por que você escolheu esse título? Por que você escolheu esse tema e esse título para o teu TED e para o livro? Que a morte é um dia que vale a pena viver. O título não fui eu que escolhi para o TED, assim. Ele acabou levando esse título porque é a minha última frase. Tá. Do Do último livro. segundo lá. O último segundo do TED. O TED foi de 17 minutos. E a última frase que eu digo, eu falo assim, estou muito feliz de descobrir, de saber que mais gente, assim como eu, acredita que a morte é um dia que vale a pena viver.
E aí ficou o título do TED, e aí quando eu fui convidada para escrever o livro, eu fiz questão que esse título fosse mantido. Então, no primeiro momento, teve não foi exatamente um assédio, mas uma tentativa de sedução, de mudança do título, né? De falar assim, mas, doutora Ana, ninguém vai comprar um livro assim, né? Vai. Aí ficaram atônitos com a minha resposta, né? Porque eu falei assim, olha, o meu problema é escrever o livro, eu já escrevi. O problema de vender não é meu, é vosso. Claro. E o título do livro é esse. E é uma triagem. Quem não quiser aprender mais sobre Não a vida, compra. não compra, não é obrigatório, né? E eu falo que a capa é uma triagem. Os corajosos abrem o livro e mudam de vida depois. Os que não têm coragem, paciência, fica assim mesmo. Mas é sempre bom ter coragem nessa vida, né? É necessário. É necessário. Como que a gente começa uma conversa, uma discussão, onde a gente insira esse tema sobre aprender a lidar com a morte? Tem muita gente que me faz essa pergunta assim, doutora Ana, minha mãe está com problema de saúde e aí eu não tenho coragem de falar com ela sobre isso. Você acha que eu devia dar um livro? Mas aí não ia ser muito agressivo, né? Dar um livro assim, com esse título, assim, né? Eu falei, bom, você pode fazer assim, né? Uma dica. Você vai visitar sua mãe com o livro na mão, o livro na bolsa, vai. Estão perguntando aqui o livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Aí você chega lá na casa dela, senta no sofá e mergulha na leitura. Fica lá mergulhada e a pessoa vai falar, que livro você está lendo com tanto interesse? Fala assim, nossa, um livro super intenso, assim, é muito legal, tem umas coisas assim que faz a gente pensar. E aí a mãe vai olhar e fala assim, nossa, que título difícil e tal, e aí vai mudar de assunto. Se a mãe não tiver a fim de encarar isso, ou seu amigo, eu estou citando mãe, mas pode ser qualquer pessoa. Sim, uma pessoa que esteja passando por uma questão dessas. Isso. E aí, na hora de ir embora, você vai esquecer o livro lá. Interessante. Deixa lá, esquece. O livro vai ficar ou seduzindo ou assombrando, depende da pessoa, né? Vou abrir, não vou abrir e tal. Aí, se não rolar nada, você pode ligar lá e falar assim, ai, mãe, eu estava lendo um pedaço que eu estava querendo anotar e eu esqueci o livro aí. Você abre para mim na página tal. Escolhe uma página lá, isso já vai estar premeditado, né? Você escolhe uma página e aí a pessoa vai ler e aí tem a chance dela querer se interessar e se aprofundar. Você pode falar de uma percepção sua, de falar assim, ó, suponha que eu fosse sua amiga, você estava enfrentando o câncer lá, e aí eu vou e falo assim, Joyce, essa coisa que você está vivendo agora mexeu tanto comigo, e aí eu sei que não tem nada a ver com você, porque você está num processo de cura maravilhoso e tal, mas a gente pensa nisso, né, quando tem diagnóstico de câncer, né? Aí eu fui ler sobre isso, achei uma coisa tão interessante. E aí eu começo a conversar com você sobre isso como se fosse para mim importante. E aí com isso eu posso descobrir, né, Joyce, você pensou nisso na hora que você teve o diagnóstico? Você ficou com medo? Ou você tinha certeza que ia dar tudo certo? E eu fico pensando nas pessoas que não dão certo, né? Elas sonharam tanto. E aí, como é que vai ser, né? A vida é tão bonita. Como é que essas pessoas enfrentam isso? E aí vão passar a tarde tomando café, comendo bolo e falando da vida, né? Porque se falar de morte, é falar da vida, né? A mesma, você tem razão. Tem algum tipo de civilização, de gênero de pessoas, não gênero de gênero, questão de gênero, não isso. Algum tipo de pessoa mais plena, mais realizada ou mais religiosa, sei lá o quê, que esteja mais preparado, mais preparada para enfrentar a morte? As pessoas que moram, que vivem, que nascem, que estão inseridas numa cultura oriental, elas são mais capazes de olhar para esse contexto da morte como sendo parte da vida. E elas muitas vezes se preparam muito, passam a vida se preparando para o momento da morte, porque na cultura oriental esse momento é muito, muito importante. Então eles falam sobre isso, eles pensam sobre isso, eles discutem sobre isso,
por conta da necessidade de vivenciar esse processo de uma maneira o mais lúcido possível, né? Então, os orientais, em geral, a gente não pode generalizar, né? Vai ter muito oriental que também não vai querer nem falar sobre isso, mas a cultura oriental, ela favorece essa percepção da morte como algo mais grandioso do que a gente no mundo ocidental, que acha que isso é fracasso, né? Sim. E outra coisa, por exemplo, você acha que pessoas que são mais religiosas, mais filosóficas, mais estudadas, você acha que isso também... Deixa eu falar só um minuto uma coisa, doutora. Olha, eu queria agradecer a participação de tanta gente que está pedindo aqui para desativar os comentários, mas é que os comentários fazem parte de uma live. Aqui não é uma entrevista, é uma conversa onde a gente quer incluir as pessoas. Então, a gente deixa os comentários para as pessoas poderem se manifestar, expor as suas questões. Eu leio, a doutora também está lendo. Então, eu agradeço se vocês entenderem isso. Vamos continuar, doutora. Então, você tinha perguntado... Você estava comentando o anterior. Assim, porque às vezes as pessoas estudam filosofia, às vezes as pessoas são mais religiosas e não são orientais. Eu quero dizer, se existe uma camada de pensamento, entendeu? Se isso pode amenizar, se isso pode dar uma compreensão maior, pessoas que leem muito. Eu penso, Joyce, que assim, o que eu vivencio, né? Eu não posso te dizer para 100% das pessoas. Eu cuido de muitas pessoas, interajo com muita gente, mas a minha percepção é o que te motivou a se abrir para tanta leitura. Se você se dedica à leitura, ao estudo, à filosofia, ao estudo antropológico do processo, porque você quer abrir seu olhar, é muito favorável. Agora, se você vai se dedicar para isso, para você controlar o seu conhecimento, você vai se jogar no abismo. Porque aí eu vejo que a incapacidade das pessoas de vivenciarem um processo de finitude na linha da entrega para a experiência humana, que é o fim da vida, ela é inversamente proporcional à sua capacidade de controlar as coisas. Então, quanto mais controladora você for, mais difícil vai ser esse processo. Entendi. Então, isso diz respeito tanto aos extremamente cultos, hiperintelectuais, que acham que sabem tudo, chega na hora H não sabe nada. Amarela total. E isso acontece também com os extremamente religiosos. Então, muitas vezes eu vou interagir com pessoas muito religiosas do espiritismo, do budismo, do catolicismo, evangélicos, de qualquer religião. Não tem nenhuma que seja melhor que a outra. Que vão estabelecer com a religião um processo de busca de seguranças. Então, eu quero ter a segurança de que quando chegar a minha hora, eu vou para o céu, ou eu vou entender, ou eu vou ver seres de luz, ou a compreensão do processo de transição, o que vai acontecer depois. Então, as pessoas têm uma grande obsessão de construir realidades controláveis nesse período de fim de vida e pós-morte imediatamente. E aí, Joyce, é um desastre. Porque quando você se mete a tentar entender o pensamento de Deus, a única coisa que você sente é que você não tem competência para isso. Nenhuma. Então, quando as pessoas escolhem a religião como um caminho trilhado por amor e por verdade, o final é grandioso. Porque que bonito isso. Não importa a tua religião. Você pode ser espírita, evangélico, budista. Amor e verdade, você falou? Amor e verdade. Se todo o teu conhecimento está pautado em cima do amor e verdade, é maravilhoso. Agora, se você tem uma relação com a sua religião de favorecimento, de privilégio, de controle, de punição, de culpa, de benefício, então aí você vai fazer o bem porque você vai se dar bem depois? Dançou. Não é uma boa ideia. Porque aí você vai ter uma relação utilitarista com a sua espiritualidade. Você vai fazer direito porque você vai se dar bem depois. Então, doutora, o processo vai ser trabalhoso nesse sentido.
Doutora, você se acha preparada, você, para viver esse momento? Eu acredito que sim, porque eu já tive a oportunidade de viver situações onde a minha vida estava seriamente ameaçada e foi um processo muito lindo. Assim, eu consegui me entregar para isso com essa serenidade. Então, esse processo, assim, o que me preocupa, talvez, é no momento em que eu não seja capaz de me expressar, de eu ser respeitada no controle dos meus sintomas possíveis de dor, de desconforto, eu ser respeitada na minha privacidade, eu ser respeitada no meu silêncio. Isso me preocupa, mas por isso que eu fiz o meu testamento vital, né? Eu fiz meu planejamento de cuidado de fim de vida, caso eu não possa me expressar. Chama curatela. Não, a curatela é uma coisa para além do final da tua vida. O final da tua vida chama diretivas antecipadas de vontade ou testamento vital. Eu acho que eu fiz isso. É uma coisa que diz se você quer ser entubada, não quer essas coisas? Isso. Eu E quem decide por você, caso você não possa. Caso você não possa, eu fiz isso também. Então. É muito saudável, né? É libertador. E aí, quando eu me preocupo um pouco nisso, mas assim, o processo da morte, tem um monte de gente que pergunta assim, o que acontece depois? Sei lá, não é da minha conta. Quem toma conta desse processo não a minha função, a minha vida diz respeito ao momento que eu estou vivendo agora. O que vai acontecer para depois, que Deus se vira para resolver. Eu não tenho nada com isso. Eu só vou... Cada um na sua competência. Cada um na sua competência. Então, assim, se a gente cuidasse mais do que a gente tem para viver aqui e de transformar o mundo para algo mais bonito e mais bondoso aqui, se ocupe de fazer isso, né? Sim, do que ficar pensando o que vem depois. A síndrome de pânico tem alguma coisa a ver com medo de morte? Você trata, não esse tipo de doença, mas tem alguma ligação? A síndrome do pânico, Joyce, é uma doença, né, que tem a ver com uma questão de interação com as tuas emoções e com os teus pensamentos. Mas nada a ver com morte? Pode ter a ver com morte, porque assim, na síndrome do pânico, o que a pessoa diz? Ela fala assim, que ela tem a sensação de que ela vai morrer. E a sensação de que vai morrer é uma sensação de que você vai perder o controle, né? Ruim. Então, nesse caso, pelo menos é ruim. É ruim, né? Então, você precisa de ajuda para você interagir com uma questão do adoecimento psiquiátrico e também com a elaboração das tuas emoções, dos teus sentimentos, das realidades que você interage, né? Então, sempre é recomendado que você faça a união do tratamento medicamentoso com o tratamento da psicoterapia. Que aí você alcança a cura de uma forma mais clara, né? Voltando para o luto, doutora, quanto tempo o luto ele é saudável, vamos dizer assim, aceitável, natural, e quando passa a virar um problema? Tem muita gente, Joyce, que precisa de um prazo para estabelecer normalidade. E luto, processo de luto, é uma situação, é uma fase da tua vida que começa no dia que você perde alguém que você ama muito. Essa pessoa não vai voltar para a sua vida concretamente. Então, o processo de luto é para sempre. Eterno. O que você vai ter de clareza em termos de percepção do sofrimento é a fase mais dolorosa desse processo, que a gente pode dizer que é mais desafiadora no primeiro ano, depois da perda. Porque vai ser nesse primeiro ano que você vai ter que passar por datas importantes pela primeira vez, sem a presença física daquela pessoa. O processo de luto, da elaboração desse luto, né, é um processo que vai te permitir transformar o vínculo concreto que foi rompido pela morte e vai transformar esse vínculo em algo simbólico. Então, você não, eu sou mãe. Se eu morro, eu não deixo de ser mãe. A minha filha não deixa de ter mãe porque eu morri. Meu filho não deixa de ter mãe porque eu não estou mais aqui. Eles continuam tendo mãe. Só que eu não vou ter mais presente e futuro com eles, mas eu tenho história. E isso não morre. A história que interessante não morre. isso. Você não vai ter presente e futuro, mas você tem um histórico.
Você tem a sua história com ela, com a pessoa. E aí, essa questão do futuro diz respeito a um vínculo simbólico. Então, assim, se eu morro, meu filho precisa tomar uma decisão que ele queria muito saber a minha opinião, ele vai pensar, poxa, o que minha mãe faria? E aí, com base na história que ele tem comigo, ele consegue vislumbrar a minha resposta. Ai, minha mãe, nessa situação, ela ia me dizer para fazer tal coisa. Então, quando você transforma esse vínculo concreto num vínculo simbólico, você atravessa um processo de renascimento daquela pessoa que morreu. Então, ela continua existindo na sua vida. De uma outra forma. De uma outra forma. E aí você sai da dor e entra na saudade. Porque a gente não tem saudade do sofrimento, a gente tem saudade da coisa boa. Então, aí você começa a sorrir quando você lembra da pessoa. Quando meu pai morreu, foi em 80, né? As pessoas me falavam que era 2 anos fora do ar. Não tem essa regra, Joyce. Não tem. Mas você sabe que... você falou mais ou menos 1 ano, que é o primeiro ano que você passa pelas coisas. Não tem essa regra. Cada ser humano é um ser humano. Mas fez um pouco de sentido para mim. Me libertou e me liberou de, durante 2 anos, eu poder sentir o que eu quisesse sentir, que estava liberado, que eu podia ficar triste à vontade. A gente tem esse direito de ficar triste em qualquer momento. Você pode... meu pai faleceu faz 10 anos. E aí chega no aniversário dele, chega no Dia dos Pais, isso me comove. Né? Eu tenho saudade agudizada, né? Eu tenho uma recidiva do sofrimento, vai. Mas o que a gente vai considerar como adoecido, um processo de luto adoecido, um processo de luto complicado, ele vai ter fatores de risco. E os fatores de risco dizem respeito a como era a relação antes da morte. Então, se você tinha uma relação com a pessoa de amor e ódio, mais chance de ter complicações depois. Se você tem a perda de uma pessoa, de uma morte violenta, ou uma morte súbita, ou isso que a gente está enfrentando agora, que não há quem vá encontrar um alívio de normalidade nas perdas que estão acontecendo nesse momento decorrente dessa doença. Então, reestruturar o processo de luto de uma maneira compartilhada, por exemplo, com um profissional de saúde, com um psicólogo, ou um profissional especializado em luto, só vai ser necessário quando o seu dia a dia, que também vai ter momentos de alegria, começar a desaparecer por causa da dor. Então, você não interage mais com autocuidado, você não interage mais com as outras relações que você tem para cultivar, né? Então, quando você se afasta das outras pessoas, você começa a deprimir, que é diferente de entristecer, aí você precisa de ajuda. Ou de suporte, ou de tratamento. É muito raro você precisar de tratamento, mas pode acontecer. É que nem diferenciar no dia a dia quando a pessoa está triste e quando ela está deprimida, né? Isso. Então, por que para a civilização ocidental morte é um grande trauma? Por que a gente sempre liga a morte a algo negativo? Porque a gente não sabe lidar com a importância do nosso tempo. Eu acho que é um problema do tempo, sabe, Joyce? Porque a gente não sabe cuidar do tempo e colocar a energia que o tempo precisa no que é necessário, no que é importante para a gente. E existe uma cultura ocidental de vitórias, né? Você só tem que mostrar que você está feliz, que você ganhou tudo, que você consegue tudo. E quando você consegue isso por uma vitória pessoal mesmo, as pessoas colocam isso como um prêmio da sorte. Então, você deve ter ouvido, eu escuto muito, você tem muita sorte. Tipo, não é exatamente sorte, você tem uma construção da sua história. E quando você tem uma construção da história, você não tem grandes dramas em perder. Porque quando você constrói, você sabe que você sabe reconstruir. Não, a história é sua, né? Então, você vai conseguir reconstruir. Se você tem uma perda total, agora também as pessoas estão lidando com perda. Alguém colocou aqui, ninguém quer perder nada, mas a vida não está nem aí para o que você quer, o que você não quer. A vida te oferece... A vida tem muitas perdas. Inclui isso. Inclui.
Então, assim, você não quer perder, mas você vai perder. Aí, se você não quer lidar com a perda, o azar é seu. Porque É. você vai perder tempo lutando com aquilo que é inevitável. Então, você vai desperdiçar. A vida não para você sofrer. O Ela tempo vai segue. seguindo, a vida segue, né? Doutora, o que você tem para me falar sobre esse momento agora? Olha, Joyce, eu já passei por várias fases dessa história da pandemia. A primeira fase era de muita angústia, porque eu via o que está acontecendo agora, tendo o conhecimento médico que eu tenho, eu sabia que isso ia acontecer, o que está acontecendo agora. Muitas mortes, muitas perdas de todos os tamanhos, né? De todas as áreas, a gente está perdendo vidas concretas, a gente está perdendo profissões, a gente está perdendo sonhos e perdendo esperança. Então, perda financeira, perda tudo, né? A gente não estava preparado para isso. Então, o primeiro momento para mim era de muita angústia. Um segundo momento eu tive muita raiva, né? Eu tive que lidar com a raiva de ver as pessoas sem noção das coisas. E ainda tem muita gente, né? Sem noção. Sim. A gente continua com raiva ainda. Mas eu escolhi não ter mais raiva, Joyce. Assim, eu olho para isso e falo, que pena que essas pessoas não Pena. Você enxergam, mudou por porque pena. eu não tenho mais energia para ter raiva. Acho que não tenho energia nem para ter pena, porque é tanta necessidade de ajuda que não dá para eu perder meu tempo tendo pena ou raiva. Eu preciso ajudar. Então, Como que é o seu dia a dia, doutora? meu dia a dia é de atendimento, né? Eu faço os atendimentos de pacientes e familiares, eu estou fazendo muita telemedicina. Eu estou fazendo assistência domiciliar, eu tenho agora uma empresa de cuidados domiciliares para pessoas em fim de vida, idosos que precisam de cuidadores e suporte a esses processos todos de fragilidade. Então, faço assistência domiciliar, faço a teleconsulta, a telesupervisão para médicos que estão no país inteiro cuidando de pessoas em fim de vida e eles vão querer supervisão desses casos, desses cuidados. Eu escrevo, né? Porque agora eu inventei essa história de vida de escritora. Minha cabeça é muito, muito fértil em relação a essa coisa da escrita. E agora no meu dia a dia inclui, né? Lavar banheiro, limpar a casa, cuidar dos bichos, da varanda, né? Então, isso foi muito, muito interessante, muito forte, porque eu não tenho coragem de deixar a moça que me ajuda aqui em casa em risco. Então, Claro. eu não vou me sentir, eu não sei lidar com a responsabilidade da morte de ninguém. Então, eu sei cuidar das pessoas no final da vida delas. Isso eu sei, eu consigo estar do lado delas e não achar que eu sou culpada pela morte delas, porque eu sei que elas têm o processo de adoecimento delas e eu sei cuidar até o último minuto. E sei cuidar das famílias depois disso também. Eu não estou sozinha, é uma equipe, tá? Não existe só uma pessoa que faz isso, tem que ser uma equipe, né, que tenha conhecimentos diversos Quantas para pessoas dar. trabalham com você? Eu estou com uma equipe de profissionais treinados em cuidados paliativos. A gente está em torno de 50 a 60 profissionais, entre técnicos de enfermagem, auxiliares, médicos, enfermeiros, terapeuta ocupacional. A gente tem um capelão agora, a gente faz essa assistência do suporte espiritual, Religioso. então, religioso. Então, esse dia a dia me faz melhorar ainda mais o meu comprometimento com a vida que está disponível para ser vivida, que não é uma vida fácil, né? Não tá fácil para ninguém. Mas esse contexto, eu não sei falar para a moça, vem aqui trabalhar, e aí ela se contamina no caminho, Não, e não ela dá. morre, eu vou falar, a vida é assim, vai morrer mesmo. Todo mundo vai morrer Imagina. mesmo, mas eu não quero me sentir Dessa responsável pela morte maneira. de ninguém. Não, eu não sei lidar com isso. Ainda bem. O psicólogo faz parte da equipe também. O psicólogo, nutricionista, farmacêutico, fono, Tudo médico, necessário. enfermeiro, todo mundo que... Tem até uma especialista em terapia integrativa também, que está fazendo parte da equipe. E é lindo, Joyce, porque não dá para a gente fazer agora a terapeuta
fazer a visita domiciliar para Presencial. tocar nos pacientes, mas ela faz reiki nos remédios que a gente manda para as casas. É lindo. Eu adoro o reiki. É lindo ela fazendo isso. Ela separa todas as medicações, faz reiki e a gente manda para casa do paciente. Que é lindo. bacana. Como chama essa empresa sua, doutora? A Casa Humana. A Casa Humana. Doutora, e quando você tem que falar com crianças, como é que é? Você tem que ouvir. É o segredo para todo mundo. Você tem que ouvir. Você tem que falar, perguntar para elas. E aí? Como está o dia? O que está acontecendo com você? Me conta do que você tem medo. O que você quer saber? Para eu lidar com criança, eu tenho que saber o que está acontecendo na vida dela, né? Então, toda a capacidade de compreensão de uma criança diz respeito à visão dela diante da situação. E é muito surpreendente como as crianças têm uma capacidade de compreensão da realidade muito maior do que os adultos. Então, não é difícil cuidar de criança, é lindo, é maravilhoso. Nossa, estou aqui, eu estou só ouvindo você falar. Nossa, que coisa bonita. Você acha que a gente tem que preparar crianças em casa para dizer que a morte existe, que sobre perdas, ou é uma coisa natural que elas vão vendo, vão lendo nos livrinhos, vão vendo o cachorrinho? Eu penso que assim, as oportunidades que a vida dá para todos nós, incluindo as crianças, de observar a morte na natureza, é lindo. Então, as árvores, quando entram no outono, depois do inverno, os ciclos de vida dos animais. Então, é muito, muito triste quando você tem os pais que assim, tem um peixinho, aí o peixinho morre e aí eles trocam o peixinho. E para não ter que fazer a criança se sentir frustrada. A vida vai ensinar a frustração de um jeito muito mais doloroso do que a gente interagindo com as frustrações do lado da criança, ao lado dela. Então, vai ter a morte dos bichos. A Disney e a Pixar... desculpa, Joyce. Os filmes são incríveis para falar sobre esse assunto. Rei Leão, Procurando Nemo. São filmes que vão falar sobre perdas, sobre morte, sobre ressignificação, sobre luto. E a gente não pode perder a chance de ouvir as crianças em relação a isso, né? Então... Bonito isso. Você sabe que quando as minhas irmãs eram pequenas, eu não passei por essa experiência. Eu tenho 2 irmãs mais velhas que eu e um irmão menor. E as minhas irmãs foram assistir Bambi. E foi uma experiência oposta do que você está falando. No começo do filme, parece que a mãe do Bambi morre. E aí a choradeira no cinema inteiro. Só que todas traumatizadas. Então, a questão é que, assim, a gente traumatiza mais quando a gente se incomoda com a lágrima do outro. Então, você precisa saber acolher. Perguntar o que significa isso, tá junto. Então, tá tudo bem chorar, não tem problema. A pessoa só não pode se sentir desamparada, né? A gente fala assim, não é nada disso, isso não acontece, isso é mentira. Não pode ser assim. Então, eu cuido de pessoas em processo de luto, Joyce, que tem 40, 50, 60 anos, porque quando tinha 5 anos de idade, a família decidiu poupar do velório. E aí as pessoas até hoje, elas... Não velaram os seus mortos de 40 anos atrás. Não viram. Então, você não pode poupar, você tem que deixar as crianças interagirem com o processo sendo cuidadoso. Então, se você, por exemplo, você vai cuidar... meu pai, quando estava na UTI, levei meus filhos para ver. Expliquei, meu filho era mais novo, falei... Olha, Henrique, o vovô, ele tá com uma máscara no nariz que é para entrar ar dentro dele, para ele respirar melhor. Então tá esquisito, ele tá mais magrinho. Mas é o vovô que tá ali. Se você se ficar com medo e tudo, olha no olho do vovô, porque você vai saber que é ele. O vovô tá com uma trombinha de elefante no nariz, que tá lá para entrar com a comidinha para ele, porque ele não consegue mastigar, porque ele tá muito doente. Então, você explica as coisas que estão acontecendo. A hora que ele entrou no quarto, ele não estava com medo. Ele estava curioso para saber o que era a tromba de elefante, o que era a máscara que entrava ar. Então, ele interagiu com aquela realidade porque ele foi preparado para aquilo. Então, essa condição de você
interagir com a realidade junto com a criança para que ela não se sinta sozinha, é muito incrível. E quem não tem essa habilidade, tem muitos livros que podem conduzir isso, tem profissionais da psicologia que são especializados nisso. O que não pode é a gente achar que vai proteger do sofrimento da perda. Esse é um sofrimento que é legítimo e ele vai acontecer e a gente vai ter que encarar. Doutora, como é que você fala para uma pessoa que está morrendo? O que você fala para ela? Eu pergunto. Esse é o Também, segredo. que nem criança. Não tem que, a gente não tem que ter necessidade de aprender a fazer discurso para as pessoas. Você tem que ouvir. Há umas É a tal da semanas empatia, atrás, né? é compaixão. Empatia é um Compaixão. sentimento, né, que você tem pelo outro, pelo respeito do sofrimento do outro. A compaixão é quando você faz alguma coisa para ajudá-lo a viver isso. Algumas semanas atrás eu atendi uma paciente que está com a doença avançada, tem câncer, o câncer voltou agora, ela quis marcar consulta comigo, e a preocupação dela, sendo uma paciente com câncer avançado, com uma perspectiva de um tempo de vida mais restrito, a preocupação dela era com a família dela. Se tivessem marcado comigo o filho dela, a filha dela, o marido dela, ia todo mundo achar que ela precisava ser poupada. Mas se a pessoa não vira uma idiota porque ela tem câncer, ela sabe que as coisas estão indo... Tem alguma coisa errada acontecendo. E ela me trazia uma coisa muito linda, que ela falou assim, eu vejo nos olhos da minha mãe que ela está com medo. A minha mãe nunca chorou na minha frente, mas eu vejo nos olhos dela. E aí eu já vi as outras histórias, né? Que eu recebo a mãe dessa pessoa falando assim, eu, doutora Ana, nunca chorei na frente da minha filha. Depois eu choro muito, mas na frente não. Eu sei que eu estou passando para ela força. Mas os olhos não mentem, Joyce. Os olhos não mentem. A gente sabe quem está sofrendo. E aí a pessoa, aí ela me procura, ó que bonita a história, ela me procurou para eu ajudá-la a ajudar a família a enfrentar o que está acontecendo com ela. Então, eu preciso ouvir, falar como é que é para você isso, né? Você vai ficar no lugar da pessoa coitadinha que está morrendo de câncer? Ou você vai ser dona da sua vida até o último dia, né? Você pode escolher. Doutora, é como se você fosse uma psicanalista especializada em finitude? Não sei se eu me classificaria como uma psicanalista. Sabe por Eu não quê? tenho conhecimento O psicanalista freudiano, kleiniano, ele mais escuta do que fala, né? É que, na verdade, eu realmente, a minha experiência com essas, né, duas linhas de intervenção não é uma experiência de muita habilidade, porque eu não interajo muito com essas pessoas. Eu vejo que, dentro do contexto do cuidado paliativo, a linha da logoterapia, que é a terapia de sentido de vida, Sim. ou de Gestalt, ela acaba tendo um espaço muito mais fértil, porque é rápido o processo, entendeu? Quando você tem uma história que você pode prolongar por anos, décadas, a elaboração do seu processo, é maravilhoso a psicanálise e outras linhas. Mas quando você tem, tipo, você vai ter 5 semanas de vida, tem coisas que não... Esse é desperdício de tempo. A gente precisa ser mais objetivo. Mais e aí, foco, dentro desse contexto, eu não posso sentar atrás do paciente e deixar ele falando. Ele precisa Nossa, com certeza não. Ele tem que ter um espelho de segurança nos meus olhos. Fala assim, vai que eu dou conta de ouvir. Manda ver, né? Então, essa postura diante da escuta não é uma postura de interpretação da escuta, mas é de escuta. Eu não vou ficar interpretando o que a pessoa está me dizendo. Entendi. A partir do que ela está me dizendo, eu vou conduzindo a história para esse processo que ela mostra que tem condição de permear. Não é uma escuta qualitativa que eu vou fazer, é uma escuta. Sim, eu pratico meditação para estar presente. E aí eu não posso fazer a cara de paisagem assim para você enquanto eu estou te escutando e estou aqui dentro da minha cabeça falando, nossa, olha só o que ela está dizendo. Ah, mas olha isso. Ah, mas então isso quer dizer isso. Isso quer dizer isso. E eu estou só fingindo que estou te ouvindo. Não tem nada a ver com isso, né? Nada a ver com isso, Joyce. Nada a ver. Muito interessante. Você fica emocionada? Sim.
Eu tenho. Agora, esse tempo de pandemia, apesar de eu ter tido pouca interação física com as pessoas, eu tô cada dia mais pronta para me emocionar nas histórias, né? Então, mesmo o atendimento por telemedicina, porque agora a telemedicina eu falo que aproximou, porque se eu vou te atender, eu tô sem máscara aqui, bonitinha. Se eu vou na tua É. casa, eu tenho que ir parecendo um Robocop, né? Eu vou um Robocop bem simpático, assim, tem umas toucas diferentonas, assim, umas máscaras. Eu ponho a máscara de aquela cirúrgica, depois ponho a máscara florida. Eu vou um voo de EPIs adoráveis, mas é EPI. Você não Não está deixa vendo de meu ser, né? sorriso, você não está interagindo de fato comigo. E aí eu me emociono sempre, porque as histórias são sempre lindas, né? Todas as histórias humanas Doutora, são lindas. e você falou que você medita para estar presente, né? Ah, que mais, o que você faz para se resgatar quando você chega em casa? Para se respirar? Eu preciso de integração com para mim é muito vital, integração com natureza. Então, eu moro num apartamento, mas aqui, à minha esquerda, aqui eu tenho um portal das minhas plantas aqui, eu fico aqui. Eu tenho um vaso de terra que é só de terra, para eu colocar o pé. Ah, que legal! Eu falo, porque a terra é terra, né? As pessoas têm maior preconceito. A terra só é terra quando tá na montanha? Não, bebê, terra é terra em qualquer lugar, inclusive dentro do vaso. Que é um Então, vaso grandão, é doutora? um vaso, sei lá, médio, vai, um negócio, sei lá, Baixinho? deve ter uns 70 centímetros, assim, de diâmetro e terra. Tá, uma Põe o pé caixa. lá dentro, interagir com... Eu tenho gatos, eu tenho 2 gatos e um cachorro, que interagir com eles, estar na presença deles. Uma coisa que para mim é absolutamente vital é a arte. Aqui atrás, está vendo? Eu tenho a minha coisa Tô de vendo. pintura aqui, de aquarela, leitura, escrever. A minha oração da noite é livro de poesia. Eu tenho que ler poesia antes de dormir. Você conhece? Não dá, não Eu consigo perguntei dormir outro se não dia. fizer isso. Eu perguntei para o Fagundes outro dia, que ele é um leitor, Antônio Fagundes, e ele não conhecia uma poeta de Minas chamada Ana Martins Marques. Ana Martins Marques, não conheço. Vou ter que me Eu, apresentar para ela. eu vou te mandar um link, eu vou dar um jeito daí de Ana chegar aí. Martins, não me Martins recordo. Marques, ela é muito. Eu amo poesia. Amo Adélia Prado, amo tudo. E essa moça, ela é muito. Eu não conheço ela ao vivo. Ela mora, acho que em BH, não sei onde ela mora, eu sei que ela é mineira, e os livros dela são maravilhosos. Se você der um hashtag no Instagram, Ana Martins Marques, você acha muita coisa. Eu sigo o hashtag Ana Martins Marques, Ah, porque ela vou não tem seguir também. Instagram. Eu sigo, é Já muito gostei da lindo. dica. E a poesia, ela faz muito bem para a alma, né? A poesia, para mim, organiza, sabe? Assim, eu tô muito tocada, ou às vezes cansada. Eu tô trabalhando mais sequencialmente do que eu trabalhava antes, porque agora eu não tenho trânsito, eu não tenho que estacionar o carro, né? Então, eu tô trabalhando direto. Tá uma rotina bem desgastante, mas alguém perguntou assim, como é que você arruma tempo? Eu falei assim, então, eu faço uma coisa de cada vez. Então, Então, eu você não, faz bem tudo que você faz. eu não fico, enquanto eu estou pintando, eu não estou pensando que eu tenho que atender. Quando eu estou atendendo, eu não fico pensando que eu tenho que lavar roupa. Porque quando você fica fazendo uma coisa e pensando em outra, você fica gastando 3 vezes mais tempo. É E aí, verdade. é uma coisa de cada vez, aí dá para fazer tudo. É verdade. Você acha que com esse novo desenho de telemedicina, você acha que isso vai afetar também as cerimônias de despedidas? Porque, por exemplo, eu também perdi uma pessoa próxima domingo agora. E não pode ir no velório, não pode. Pro velório pode, mas só pouca gente. Normalmente é a família que tem essa, né? Essa. Então, você acha que isso que está acontecendo agora vai mudar desde o seu tipo de trabalho até velórios e você acha que isso vai ser uma opção no futuro? Sim, nós não tivemos a opção de escolha. Se você fosse falar há um ano atrás que faria sentido você fazer um ritual virtual,
de um velório, de um funeral? De você transmitir, por exemplo, transmitir um funeral para a família que não pôde ir. Iam te chamar de mórbida para baixo. Entendeu? Eu ia falar que você é louca, imagina. A importância é você vir, quem não veio não dá valor, porque a pessoa não se importa e tal. Eu ia falar, no mínimo, você ia falar que ia ser mórbido. Agora, é a bênção. Se você puder transmitir o funeral, é uma bênção para quem não pode ir. Missa de sétimo dia, não é todo mundo que consegue ir. E também não dava para transmitir. Aí você começa a receber mensagens de suporte e tal, mas não é a mesma coisa. Aí você também fica magoada porque ninguém foi, ou porque a pessoa que você achava que devia ir não foi. Agora a gente faz um ritual virtual belíssimo, com música, com o líder religioso, com testemunhos, né, sobre o que está acontecendo, sobre o que aquela pessoa... tem um grande amigo, Tom, que tem uma plataforma que chama Infinito, e nessa plataforma tem o ritual virtual. E aí, nesse ritual virtual, fica gravado. E aí teve um grande amigo dele, que é jornalista e tudo, que perdeu o pai no começo dessa pandemia, que fez o ritual virtual, e chegou um determinado momento, ele pede para as pessoas... me fala em uma palavra o que era meu pai para você que está aqui. Ah, que bonito! E aí tinha lá, sei lá, 60, 80 pessoas na reunião, e as pessoas foram falando coisas, e ele ficou muito emocionado, chegou no final e falou assim, esse era meu pai. E isso fica gravado, ele vai poder mostrar isso para os filhos dele. Quer saber quem era seu avô? Olha só o que aconteceu no dia que seu avô, né? A gente fez uma celebração. E as coisas foram muito intensas e trazem grande significado. Não é porque é um ritual virtual, Joyce, que ele tem menos valor do que um ritual presencial. Ele é o que está ao nosso alcance. E a gente não pode abrir mão de fazer uso de todos os nossos recursos para ter algum grau de humanidade nesse processo. E essa humanidade, ela vem aqui. Eu não estou olhando para o meu celular, estou olhando para os seus olhos. Tem aqui 470 pessoas que a gente está entrando na vida delas nesse momento. Isso é humano. A gente está usando um recurso tecnológico para viabilizar a nossa expressão humana. Isso é bonito, isso é importante. Não dá para a gente desmerecer isso, não. E eu acho que a gente vai aprimorar esse encontro depois dessa experiência da pandemia. Doutora, eu preciso te falar uma coisa. Eu estou aqui praticamente pisando nas nuvens. Eu estou ouvindo você falar, algumas coisas eu anotei. É muito bonito, viu? Muito bonito. Eu queria deixar bem claro o quanto eu acho bonito tudo isso. Além de ficar chorona. Não, então, mas é lágrima é amor líquido. Guarda, porque a produção é boa. Eu falo, essa coisa, Joyce, é vida. A gente está vivendo um momento difícil, mas ela não deixa de ser vida. A vida não parou, não fez pausa. É o ano que faz parte da nossa história. Sim. Ainda somos sobreviventes do Covid. Eu falo que se eu morrer no Covid, eu fiz parte de uma história linda também. Tudo que eu pude fazer até hoje, fiz. Porque eu sabia que era o que tinha que ser feito. Aí não dá para escolher atrapalhar. Eu falo, o mundo está dividido agora em quem ajuda e quem precisa de ajuda. Não seja parte do grupo que atrapalha, porque já não tem mais vaga. Já tem bastante gente se empenhando em atrapalhar. Então, você não precisa ajudar esse povo a atrapalhar, porque já estão fazendo um bom trabalho de atrapalhar. Então, faça parte do grupo que ajuda, né? E se você precisa de ajuda, peça ajuda. Porque quando você pede ajuda, você faz a pessoa que ajuda feliz. Então, você está ajudando também. É verdade. Eu acho que eu falo bastante aqui nas minhas conversas que o que faz tudo isso ter o mínimo de sentido é você ajudar os outros, né? E foi isso que deu sentido à minha quarentena. Desde o começo eu tive essa percepção e aí eu fui correndo procurar quem eu podia ajudar de fato, que é o Hospital das Clínicas, que eu ajudo muito, e o G10 Favela de Paraisópolis. Fora o que no meio do caminho você vai ajudando, mas focada e trabalhando é isso. E aí, quando a gente faz isso, já não dá tempo de ficar com raiva nem com pena. Nem pensar. Não dá. Nem pensar. Então... Você tem toda a razão.
Para finalizar, doutora, que outro... Você falou que lê poesia, né? Tem algum livro, ou filmes, ou algum pensador que você tenha lido que te inspirou no seu trabalho ou te inspirou na sua vida? Rainer Maria Rilke. O Rilke é o Rilke me ajuda muito. Aquele Cartas a um Jovem Poeta, não tem nada lindo. Que eu fique desesperada na minha vida que eu não tenha uma resposta naquele livro. É muito maravilhoso. Ele não te dá a resposta, na verdade. Ele ilumina o caminho, assim, a jornada é tua. Você que tem que se virar e andar, porque ninguém te carrega no colo. Mas ele dá uma luz, assim, no processo. Então, Rilke, Borges é um cara genial. Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, a palavra certa é genialidade, né? Então, Rilke, Borges, Adélia Prado, que maravilhosa, né? É a oração do cotidiano, né? Então, eu conheci ela uma vez, numa flip. Eu fiquei tão emocionada, tão emocionada. Não, eu conheci ela viu o TED, e aí eu fiquei sabendo que ela começou a me admirar. Ela não lida com demais. E aí, ela quis falar comigo. Aí ela me ligou e começou a falar, não, eu admiro muito você. Eu falei assim, peraí que essa fala é minha. Você está lendo o script ao contrário. Essa fala é minha. E a gente marcou um jantar. Eu fui para Belo Horizonte só para jantar com ela. E ela me deu de presente um livro que devo embargar, assim, né? Porque foi na semana que a minha mãe morreu. E a minha mãe estava muito doente. Eu encontrei com ela na terça-feira. Eu fui para BH só para jantar com ela. E no dia seguinte já voltei para São Paulo. Minha mãe estava bem grave. E ela me deu um livro, Quero Minha Mãe. E aí eu falei, não estou acreditando que você está fazendo isso para mim. Eu já tinha o livro, né? Porque eu já tinha lido todos, né? Mas eu estava muito perdida. Aí ela me deu de presente esse livro, autografado e tal. Ela falou assim, eu não sei, eu olhei lá e achei que... E ela não sabia, não tinha colocado nada sobre a minha mãe tá doente, eu não tinha exposto nada. Então foi de arrepiar, e foi lindo demais o que ela fez. Foi muito bonito. Nossa, então depois nós vamos combinar também, eu quero um dia jantar com você, tá? Tá bom. Eu não sou a Adélia Prado e eu moro em São Paulo, tá? Tá bom. Eu falo assim, a gente vai se encontrar depois da vacina, né? Sim. A gente pode se encontrar quando tem encontros muito importantes, assim, que eu tenho que visitar alguém muito que tem mais fragilidade. Eu estou fazendo exame de Covid pela Casa Humana, ela faço exame e tal, e depois eu vou visitar. Mas o ideal mesmo é depois da vacina. E a gente espera, eu já espero. A gente, depois de tudo isso que você falou, a gente tem que aprender a lidar com o tempo, com tudo isso, né? Com os nossos sentimentos. A gente vai construindo. Doutora, foi maravilhoso, maravilhoso. Então, vamos nos manter todos vivos para a gente poder celebrar esse grande encontro. Protejam-se e para a gente poder se encontrar outras vezes, tá? E falar coisas tão inspiradoras como você falou aqui hoje, tá? Que você possa iluminar não só a vida de todos nós, quase 500 pessoas que estamos aqui juntas, mas de muita gente que a gente vai multiplicar. Tomara. Quem estiver pronto para continuar sendo feliz, vai conseguir, né? Quem não? Espero que tenha tempo. Tenta mais. A gente espera que todo mundo tenha esse tempo. Com certeza. Obrigada, doutora. Foi um prazer enorme. Você é maravilhosa, tá? Você também. Segue aí o rumo, ajudando todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, como foi lindo. E quanta gente aqui com a gente. Muita gente. Eu fico feliz que uma conversa tão linda está sendo compartilhada por todos vocês. Obrigada por estarem junto. Vai ficar salva no IGTV do Glamurama. É só entrar no Instagram do Glamurama, vai estar salvo lá no IGTV. Obrigada a todos que estiveram aqui juntos. E realmente essa é uma live para ser revista e revista e revista. Muito obrigada a vocês e obrigado especial à doutora Ana Cláudia. Ela, sim, uma mulher
única. Tchau para vocês, muito obrigada.